Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, atualmente sou professor no Colégio Savassi, em BH, e devido a essa pandemia que está assolando o mundo, do coronavírus, nós, professores do Savassi, estamos gravando essa série de videoaulas para que vocês, alunos, possam dar continuidade no processo de aprendizagem de vocês, tá bom? A aula de hoje a gente vai falar sobre transformações isométricas e vai entrar um pouquinho mais no conteúdo, numa parte mais matemática do conteúdo. Então é por isso que você tenha bastante atenção nessa aula, tá bom? Você que está navegando aí no YouTube e achou a minha videoaula, achou o meu canal, seja muito bem-vindo. Espero que essa aula te ajude a sanar todas as suas dúvidas e que você aprenda o conteúdo, tá bom? Pessoal, à direita aqui, tô deixando o nome do meu canal no YouTube, Davi Souza Gracinho, professor biofísico. Lá você vai ver diversas videoaulas de física, você vai assistir as aulas anteriores a essa, tá bom? Tô deixando embaixo também o meu e-mail. Caso você tenha alguma dúvida referente ao conteúdo, alguma crítica, alguma sugestão, pode estar me mandando por e-mail ou até um exercício feito, tá bom? Pode estar me mandando. E tô deixando também o meu Instagram, Davi Souza, Davi_Souza 13. Me segue lá no Insta lá, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje, transformações isométricas. Antes da gente começar, pessoal, uma questão. Você que é meu aluno no Savassi, a partir de hoje nós iremos ter uma série de tarefas que vão ser colocadas diariamente no portal. Então, por exemplo, no horário que seria a minha aula, eu vou colocar lá um conteúdo para que você possa assistir ou ver um filme ou fazer uma leitura, fazer um exercício. Então vai ser sempre referente ao dia. As videoaulas vão continuar no dia estipulado, mas todos os dias vão ter uma tarefinha para que você faça referente ao conteúdo. Você precisa me mandar um confirmado por e-mail ou por mensagem, ok? Para a gente poder saber que você está tendo acesso e está participando de fato do conteúdo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos começar a aula de hoje, transformação isométrica. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, transformação isométrica. Eu vou até dar um zoom aqui para poder ficar um pouco mais nítido, né? Minha fotinha aqui não tá atrapalhando tanto. Vamos lá. Primeiramente eu preciso que você pegue o seu caderno, tá? Pra gente poder estar copiando as definições. Eu preciso que você saiba a simbologia, né, o significado de cada item, tá bom? Como eu sempre digo, a física não é difícil, ela é simbológica. O que isso quer dizer? Você tem que trocar os símbolos pelos valores que a questão vai te dar. Como vocês podem ver aqui, olhando a grosso modo, né, a gente já vê que a conta é muito simples, vai ser uma conta de multiplicação. Então vamos lá, vamos começar a explicar e aí vocês vão entender como que funciona essas transformações. Vamos lá. Transformação isométrica. A transformação isométrica também pode ser chamada isocórica. E assim como nas outras transformações vistas, a isométrica se baseia em uma relação em que, para este caso, o volume se mantém, ok? Regida pela lei de Charles, para quem perdeu essa videoaula que está no meu canal, é a aula anterior, a transformação isométrica é matematicamente expressa por, deixa eu pegar minha canetinha aqui, P é igual a K3 vezes T, onde P é igual a pressão, T é a temperatura absoluta do gás e K3
constante que depende do volume, massa e da natureza do gás. Então vamos repetir. Transformação isométrica também pode ser chamada isocórica. E assim como nas outras transformações vistas, a isométrica se baseia em uma relação em que, para este caso, o volume se mantém. Regida pela lei de Charles, a transformação isométrica é matematicamente expressa por pressão é igual constante K vezes a temperatura T, ok? Onde temperatura aqui. Como para o mesmo gás a constante K3 é sempre a mesma, garantindo a validade da relação. Então vamos lá. Pressão 1 é igual a temperatura 1, que vai ser igual a pressão 2 sobre temperatura 2, vai ser igual a pressão 3 sobre temperatura 3. Vamos ver um exemplozinho prático aqui, ó. Vamos passar aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos montar. Exemplo. Um gás que se encontra a temperatura de 200 K é aquecido até 300 K, sem mudar de volume. Se a pressão exercida no final do processo de aquecimento é igual a 1000 PA, qual será a pressão inicial? A gente tem o valor da pressão 2 do P2, que vai ser igual a 1000, né? A gente tem o valor de P2, que equivale a 1000. Além disso, a gente tem como informação a temperatura inicial, que foi de 200 Kelvin, e a temperatura final, que foi de 300 Kelvin. Então, a gente tem três informações, né, pessoal? Pegando essa equação aqui, ó. Pegando essa equação aqui, vamos passar uma canetinha aqui e tampar aqui. A gente tem essa equação aqui, a gente quer saber o valor de P2. Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui para poder ficar mais nítido todas a fórmula, né? Vamos lá. Qual é o valor de P1? A gente vai montar a equação, igual eu sempre falo, pessoal. Monte a equação na forma grossa. P1 é igual a T1, que vai ser igual a P2 sobre T2. Monta lá a sua equação na forma grossa. Vamos colocar os valores? Vamos lá. Qual que é o valor de T1? O valor de T1 da primeira temperatura equivale a 200 Kelvin. Qual que é o valor da P2, que é a pressão secundária, né? Que é o segundo PA? É igual a 1000. Qual é a temperatura 2, a segunda temperatura final? 300 Kelvin, ok? O que a gente vai fazer, pessoal? O famoso cruzinha, multiplicar cruzado. A gente vem aqui, ó, multiplica esse por esse. Muito simples, né? Vamos lá. 200 vezes 1000, 1000 vezes 200, dividido por 300, entendeu? Façam aí no seu caderno aí. Vamos lá. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para que vocês façam o cálculo. Vamos lá, vou dar aí 30 segundos para que vocês resolvam. 1000, vamos lá. 1000 vezes 200, quanto que é? Muito simples, né, pessoal? 200 mil. 200 mil dividido pelo 300 que sobrou é igual a quanto? 66,67, ok? 66, pode ser arredondado 66 também dá. A gente multiplicou esses dois, sobrou o 300 para ser
o divisor, 100.000 vezes 200, 200.000, correto? 200.000. Dividido por 300, simplifico, corta os zerinhos, divido 200.000 por 300. Tenho como resultado 6.660. Ok? Deu para pegar aí? Então, vocês já viram como que funciona a equação da transformação isobárica. Simples, né, rapaziada? Bem simples, bem tranquilo, não tem nenhum segredo. Basta trocar um ponto pelo outro. Igual eu falo, na física vocês desesperam porque, pô, professor, o que é esse K, o que é esse P1? Eu falo, calma, vai com calma, relaxa. A conta ela é muito simples, ela é só uma multiplicação. Resolveu, trocou os pontos de lugar, resolveu a questão sem estresse nenhum, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a equação de Clapeyron. Nunca sei falar nome gringo assim muito bem. Meu inglês é fraco. Mas vamos lá. Equação de Clapeyron. Relacionado às leis de Boyle, lei de Charles e Gay-Luz aqui, e a de Charles, né? É possível estabelecer uma equação que relacione as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura absoluta de um gás. Essa equação é chamada de equação de Clapeyron, em homenagem ao físico francês Paul-Émile Clapeyron, que estabeleceu pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T, onde, vou passar aqui, ó. Aqui mesmo, onde, vamos lá para a equação, vamos repetir, onde P vai ser igual a pressão, V o volume, o N número de mols do gás, R constante universal de gases perfeitos e T a temperatura absoluta. Então pega seu caderno aí, coloca lá, equação de Clapeyron. Anota a fórmula, que vai ser pressão vezes volume, vai ser igual a número de mols do gás vezes a constante universal vezes a temperatura. Parece ser difícil, né? Muitos símbolos. Então anota aí o que significa cada letrinha, tá? Vamos supor, eu pergunto assim, na equação de Clapeyron, nossa, horrível, mas vamos lá. O que significa a letra P? O que significa o V? O que significa o N? Então você precisa saber essa definição, para que assim também você faça as trocas quando tiver um exercício. Então anote essa definição, dá um pause nesse vídeo, anota essa definição aí e vamos fazer um exercíciozinho junto, pegando essa equação. Anota ela no seu caderno que a gente vai usar ela para poder fazer essa próxima equação aí. P é igual a V, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Vamos lá. Exemplo 1. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Qual é o volume ocupado por um mol de gás perfeito submetido à pressão de 5.000 newtons por metro cúbico a uma temperatura de 50 graus Celsius? Então vamos lá, pessoal. Dados. O que a gente tem? 1 atm, que aqui está equivalendo a 100.000 newtons. E R, que está sendo equivalente a 0,082 atm por mol. Então vamos lá, vamos com calma, tá? Vamos com calma, passo a passo. P vai ser igual a 5.000. Qual é o volume? Vamos pegar a equação de forma grossa aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó.
Aqui, vamos pegar a equação aqui. Não desespere não, tá, mano? Relaxa. P vai ser igual a V, desculpa, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. De boa? Vamos trocar os valores. A gente tem aqui o dado, né? Os dados da questão, tá? E tem, qual que é o valor de P? P é igual a V, qual que é o volume? 5.000 vezes 1 ATM sobre 100.000 é igual a 0,005. Aqui, pessoal, nada mais fez do que já simplificar essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Pegando aqui embaixo, aqui, vou dar um aumentozinho. Aqui a gente quer saber o valor do V, o valor do volume, ok? A gente já tem os valores de R e os valores de K, de R e de T, tá bom? Então vamos lá. Calma aí. Então vamos lá, pessoal, muita atenção aqui, ó. Nessa questão a gente quer descobrir o valor desse carinha aqui, ó, do V, tá bom? A gente já sabe, opa, deixa eu puxar aqui. A gente já sabe o valor do P. O valor do P vai ser, os P vai ser igual os 5.000 dividido por 1 ATM sobre 100.000, que dá, a gente vai fazer isso aqui, ó. P vai ser igual aos 5.000 vezes o 1, e o 1 vai estar dividido pelos 100.000, ok? Então a gente tem como resultado de P 0,005. Aí a gente vai montar a equação dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Por quê? Porque a gente quer descobrir o valor de V, ok? Então vamos lá. Qual que é o valor de N? A primeira parte que a questão aqui está me dando é o valor de N. O valor de N é o número de mols do gás. O número de mols do gás ele vai ser 1, porque aqui, ó, a questão fala de 1 ATM, ok? Beleza? Agora a gente vai fazer N, V, deixa eu fechar aqui, vamos lá. Opa, N, oh, cadê meu pincel? N vezes R. Qual que é o valor de R nessa questão aqui? O valor de R vai ser esse aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. 0,082. Anota aí no seu caderno. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pincel 0,82. Então eu sei que N vale 1. R vale 0,082. Ok? E qual que é o valor de T? Vocês lembram nas aulas anteriores que eu falei que a temperatura na física mais correta é Kelvin? Então tá, aqui ó, a gente tá somando os 50 graus Celsius com a temperatura inicial em Kelvin, que é o 273. Então, como resultado, a gente tem 323 Kelvin, ok? Pessoal, nesse momento eu preciso que vocês tenham muita atenção, porque eu preciso que vocês decorem o ponto inicial de Kelvin para que vocês não errem a questão. Porque se você não fizer essa conversão de Celsius para Kelvin, você vai estar errando a questão, ok? Então, como vocês puderam ver aqui, ó, a gente faz uma conversão de temperatura. Pega a temperatura que é dada em Celsius, né? 50, mais o ponto inicial de Kelvin, 273. Como resultado, a gente tem 323 Kelvin, ok? E aí a gente monta a equação. O 1 ATM vezes o 0,082 vezes a temperatura
que é os 323, dividido pela pressão que a gente tem. A gente tem como pressão, como P, 5.000 vezes 1 atm dividido por 100.000, que vai ser isso aqui. Vou até fechar aqui, ó. Que vai ser esse valor aqui de 0,05 atm. A gente vai montar a equação. Montar a equação aqui, ó. Aqui na forma, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aqui na sua forma grossa, ó. Aqui na forma grossa. E aqui já invertendo os valores. Vamos fazer os devidos cálculos, né? A gente vai estar fazendo aqui os devidos cálculos. 1 vezes 0,082 vezes 323 dividido por 0,05. A gente vai ter como resultado 529,22 atm, ok? Deu para entender? Vamos repetir de novo? Vamos focar de novo, porque para não ficar confuso, a gente vai utilizar essa, deixa eu minimizar aqui para a gente poder repetir. Qual o volume ocupado por 1 mol de gás perfeito submetido à pressão de 5.000 newtons por metro ao quadrado a uma temperatura igual de 50 graus Celsius, dado 1 atm é igual a 100.000 newtons por metro quadrado e R é igual a 0,082. Primeira coisa que a gente pode fazer é converter a temperatura de Celsius para Kelvin. A gente vai lá, pega os Celsiusinhos, né? Pega o senhor Celsius, 50 dos Celsius mais 273. Temos um total de 323. Primeira parte resolvida. Agora a gente vai simplificar, né? A gente vai pegar esse 5.000 aqui, ó. Você pega os 5.000 e já divide por 100.000. Vamos lá. 5.000 dividido por 100.000. 5.000 dividido por 100.000. A gente vai ter 0,05. A gente dividiu um pelo outro. A gente simplificou e descobriu o valor de P, ok? Pega os 5.000, divide pelo 100.000, 0,05. Então, nessa equação, a gente já sabe o valor de T, já sabe o valor de P, beleza? O que a gente quer descobrir? O valor do Vzão. O que a gente vai fazer? Usar essa formulazinha aqui. Opa, volta aqui. Usar essa formulazinha aqui. Eu quero descobrir o valor de V. V é igual a N, que vai ser o número de ATM, que aqui a gente vai ter como 1. Colocou lá 1, vezes R. Quem é R? R vai ser o 0,082. E qual vai ser a temperatura? 323 Kelvin, dividido pelo ATM, pelo primeiro ATM aqui, que vai ser esse Pzinho aqui, dividido por P. O que a gente vai fazer? Vai fazer a multiplicação, né, devida. Resultado, divide por 0,5. Como resultado, a gente teve isso aqui. Deu para pegar, pessoal? Deu para entender? Eu vou passar os exercícios para que vocês façam em casa, referente a esses dois últimos exercícios. Eu preciso que vocês pratiquem para poder entender. Isso é um pouco complexo porque depende muito da fórmula de lembrar, de formatar, de transformar, né, de Celsius para Kelvin, ok? Mas na hora que você decorar isso aí, vai ficar fera, vai ser super fácil, tá bom? Mas não desesperem que vai dar certo, tá bom? Eu vou dar continuidade, vou explicar mais um pouco de conteúdo. E aí daqui a pouco a gente volta para poder finalizar e fazer o para casa, tá bom? Então vamos lá. Lei geral dos gases perfeitos.
Deixa eu passar aqui o meu slide aqui. Através da equação de Clapeyron, é possível obter uma lei que relaciona dois estados diferentes de uma transformação gasosa, desde que não haja variação de massa do gás, considerando um estado 1 e o estado 2. Vou marcar aqui mais nítido o estado 1 e o estado 2. É possível obter uma lei que relaciona dois estados diferentes, como vocês podem ver, a gente tem o estado 1 e o estado 2, de uma transformação gasosa, desde que não haja variação dessa massa, através da lei de Clapeyron. Vamos lá. Ponto 1 vai ser 2 pontos. P1 vezes V1 é igual a N vezes R vezes T. P1 vezes V1 dividido por T1 vai ser igual a N vezes R. Segunda situação. P2 vezes V2 é igual a N vezes R vezes T2. P2 vezes V2 dividido por T2 é igual a N vezes R. P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Parece que é difícil, né, pessoal? Você vai falar assim, pô, professor, agora arregaçou minha mente aqui, viu? Agora eu não entendi, foi nada. Essa é a primeira ideia que vocês vão ter, de falar assim, pô, isso é difícil demais. Não é, pessoal. A gente sabe o significado de cada elemento dessa equação. O que é o P, pessoal? O que é o P1? O P1 é a pressão 1. O que é o V1? O V1 é o volume 1. O que é o N? O N, aqui não tem N não, né? Tem só o N normal. O que é o N? Número de mols do gás. O que é o R? Constante universal dos gases perfeitos. E o que vai mudar ali? A temperatura. A temperatura T vai ter uma variação em um ponto e outra variação em outro ponto. Então é só você voltar na definição aqui, entendeu? Não desesperar e seguir a questão. Seguindo a questão, você vai trocar os valores e vai resolver a equação. Não tem muito segredo. É sempre lembrar o que eu quero descobrir, qual vai ser o x da equação. Vocês vão ver que não tem muito segredo, entendeu? Vocês vão ver que é fácil, tá bom? Vamos lá, eu vou dar um zoom aqui. É sempre não lembrar, entendeu? É sempre lembrar que através da equação, a lei geral dos gases perfeitos diz que, através da equação de Clapeyron, é possível obter uma lei que relaciona dois estados diferentes de uma transformação gasosa, desde que não haja variação de massa do gás. Cada estado aqui tem a sua característica, mas um é igual ao outro, entendeu? Por quê? Porque não houve variação na massa do seu gás. A massa do gás se manteve a mesma, ok? Eles só estão relacionados com tempos diferentes através da sua temperatura, da sua pressão e do seu volume. Deu para entender? Não pira, entendeu? Não desespera. Faça lá na grosso modo, quando você for fazer uma questão, qual que é o valor de P, qual que é o valor de P1, qual que é o valor de P2, qual é o valor de T1, qual é o valor de T2, qual que é o valor de V, entendeu? Faz isso, que aí vocês vão ver que é fácil. É uma conta, as contas são geralmente, igual eu falei, nesse caso aqui é multiplicação e divisão. Não tem muito segredo, não é uma coisa complexa, tá bom? Agora eu vou voltar nos dois exercícios, tá? Que a gente fez juntos.
que foi esse exemplo daqui, e o exemplo e o próximo exemplo. Aqui a gente vai fazer um cálculo de exercício de transformação isométrica, tá? E depois a gente vai fazer um de a equação de Clapeyron, tá bom? Vocês vão me zoar por conta dessa equação de Clapeyron, mas tudo bem. O importante é que vocês aprendam. Vamos lá. Um gás que se encontra a temperatura de 200 K é aquecido até 300 K. Como para casa, para vocês, nós vamos mudar essas duas temperaturas. Nós vamos colocar temperatura inicial de 400 K e temperatura final de 500 K. Ok? Temperatura inicial de 400 Kelvin e temperatura final de 500 Kelvin. As outras partes da questão vão se manter a mesma, ok? Eu quero que aqui vocês descubram o valor de P1, tá bom? Faço com calma, volto o vídeo para poder rever, caso tenha ficado alguma coisa para trás, tá bom? Faça passo a passo com muita calma, sem pressa, tá bom? E no segundo exemplo aqui, que é o mais complexo, o que eu vou mudar aqui para vocês? Eu vou mudar, pessoal, a temperatura. A temperatura em Celsius, que é o ponto assim, que eu acho que é o mais principal, que é o que eu preciso que vocês decorem bem. Vocês vão fazer o exercício na temperatura de 60 graus Celsius, de 75 graus Celsius, de 80 graus Celsius e de 82 graus Celsius, ok? Então vamos lá, eu quero como dever para vocês, nesse aqui, vocês vão utilizar o mesmo enunciado, os mesmos valores e os mesmos dados. Eu mudei a temperatura, ok? Nesse primeiro ponto eu quero que vocês pratiquem bastante. Então vocês vão fazer com uma temperatura de 60 graus Celsius, 75 graus Celsius, 80 graus Celsius e 82 graus Celsius. Ok? Bem tranquilo, façam, refaçam, igual eu falo, física é repetição. Se você quer aprender alguma coisa na sua vida, repita 8 vezes, que a partir da 8ª você consegue. Não vou passar 8 exercícios de cada, porque o primeiro ele é bem simples, dá para vocês pegarem bem tranquilo. E o segundo a gente vai um pouco mais para frente, dar uma apertada no passo, dificultar ele um pouco mais. Mas no primeiro momento eu preciso que vocês relembrem sempre de fazer a transformação de temperatura para que achem os outros dados, ok? Então, pessoal, a aula de hoje ela está acabando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço, façam para casa, tá bom? E não se esqueçam, a partir de hoje eu vou estar postando todo dia uma tarefinha para que vocês façam ou uma leitura ou um exercício e vocês vão me mandar por e-mail, tá bom? Então é isso, um forte abraço, fiquem com Deus, tchauzinho.